Lucas, como é que é? Não sei quanto tempo tu tá acompanhando MMA, né? Se tu chegou a pegar alguma coisa de polêmica a respeito de regras, tu pegou alguma polêmica? Tipo, Cara, teve, mudança de teve regras? recentemente agora no Centurion, né, do Elismar Carrasco, não sei se você viu. Não. Mas assim, sim, existe muita pressão para cima dos árbitros. Antes de eu falar dessa questão em si, existe muita pressão para cima dos árbitros. Na maioria das vezes é uma pressão assim que eu acho, pô, desnecessária. Porque assim, o MMA é um esporte muito dinâmico, né, cara? E assim, é diferente não sei nem se o tal Ed Dias aqui, ele pode até discordar de mim, mas assim, e ele também arbitra Muay Thai. Uhum. Mas eu acho que o MMA é um esporte mais cruel com todo mundo, inclusive com o árbitro, porque o atleta não tem chance de retornar. Porque se o atleta toma um down ali, ele cai meio zoado, ele ainda tem ali a contagem, ele ainda tem a possibilidade de recobrar a consciência. Agora, se no MMA o atleta toma uma mão, que ele meio que cai desligado, mas quando ele bate ali na lona, ele acorda, pô, o árbitro tem essa fração de segundos para preservar a integridade física do cara e pensar, pô, esse maluco morreu, vou interromper. Não, vou deixar ele aqui para ele tomar mais duas, três porradas que eu acho que ele tá no jogo, vamos ver se ele acorda. Cara, isso acaba sendo uma coisa muito cruel com o atleta, que às vezes o árbitro interrompe, o atleta fica puto que pô, tava na luta, e também com o árbitro que às vezes ele, pô, tá pensando ali só no melhor do atleta, e a galera cai de pau que, pô, tinha que ter deixado continuar e tal, assim, é muito delicado. Então isso acaba que gera muita polêmica, muita polêmica. Eu acho que pouca polêmica em relação a desconhecimento de regra, acho que a arbitragem aqui no Brasil em relação à aplicação de regra e conhecimento de regra tá bacana. Mas é mais assim, é mais a questão passional mesmo, né? Da torcida. O MMA, cara, uma fração de segundo, você tá na lona, você tá apanhando ali, e o árbitro tem que estar bem posicionado, é um esporte bem dinâmico, então tem polêmica assim. Mas questão de regra, cara, aconteceu no Centurion, né? Teve o Centurion em São Paulo, tá tendo muito evento agora né, nessa semana em São Paulo, teve o Centurion, que é um evento de MMA, lutou o Elismar Carrasco, que é um cara pô, rodado pra caramba, lá do Distrito Federal de Goiânia, e assim, ele foi pego ali numa guilhotina, e o árbitro perguntou como ele tava, ele fez um sinal de legal, assim, e o árbitro interrompeu a luta. Putz. Porque, assim, aí a gente tem que ouvir o árbitro também, não dá pra gente pegar e pô, meter o pau no cara, mas assim, o que pareceu é que o árbitro talvez tenha entendido esse legal, assim, do cara como uma desistência, isso é meio punk, né? Porque normalmente a desistência, assim, vem com três tapinhas, gritos, ou o cara paga. Mas aí tem um porém nisso, que ali teve antes de falar que estava tudo bem, o Carrasco ele deu um tapa único Sim. no adversário. É um tapa, não sei se também foi um tapa, se ele tá tentando ali ajustar para tentar tirar o quadril do cara, enfim, cabe interpretação, mas logo em seguida o árbitro chegou pra ele aí, mano, como que tá? Ele falou assim, e aí o Uhum. árbitro interrompeu. E, cara, isso tá gerando uma polêmica do cacete, volta e meia acontece isso, mas, assim, muito raramente, não sei se no Muay Thai existe mais. No Uhum. Muay Thai, acha que essas polêmicas em relação à forma que o árbitro vê a luta, pontua, interrompe, são mais Cara, frequentes, sabe? justamente eu trouxe esse assunto porque a gente tá num momento efervescente, né? Da regra do Muay Thai. A, a gente teve recentemente o Paulo Carvalho, um árbitro que foi para Tailândia, daí fez um Sim. curso que é da SAT. A SAT, para quem não tá ligado, ele é o órgão governamental que cuida do Muay Thai na Tailândia, né? Da regra do Muay Thai. Então, ele tem uma cartilha e, né, no mundo perfeito, todos os Muay Thais da Tailândia e do mundo seguiriam essa cartilha, né? Sim. E aí, o que acontece? Teve ele, foi o Paulo Carvalho e mais uma brasileira que estiveram lá. E aí o Paulo Carvalho tá rodando o Brasil aí agora com um seminário de arbitragem com um tailandês, que é um grande nome lá, que é o Yong Sak, é o nome dele. Sim. Então, né, tá trazendo essa visão aí pro Brasil. E aí, o que acontece é que, assim, o Muay Thai, cara, ele é um negócio difícil, justamente porque ele é muito interpretativo. Sim. Então, assim, e aí a gente já vai entrar no problema. Tudo que tu disser assim, ó, cara, isso pontua, isso não pontua, Tem pode um estar errado. contraponto, né? Porque assim, na verdade, tudo vai depender do que aconteceu naquele momento, entendeu? E aí agora deu uma viralizada num trecho, inclusive de uma entrevista que a gente fez aqui no canal, né, com o Paulo, para divulgar justamente o seminário que ele vai fazer aqui. Aí ele falou exatamente isso, né? Ele falou que assim, chute no braço não é golpe limpo. E aí, tipo assim, na conversa ali a gente desenrola, eu tiro algumas dúvidas assim e fica claro. Só que daí, como foi cortado só essa parte, aí veio abaixo, né? O Muay É. Thai veio abaixo. Porque a gente entende que, entre aspas aqui, né? O golpe no braço não é golpe limpo,
Mas, por muito tempo, foi falado que se pegou no braço, pontuou, tá ligado? Sim. Então, assim, na verdade, os dois estão errados, né? Eu acho, assim, na minha opinião, os dois lados. Porque tu não pode dizer que se pegou, pontuou, porque qualquer toquezinho no braço seria ponto daí, Sim. né? Ao mesmo ponto que dizer que se pegou no braço, não pontuou. Mas pegou um Porque puta daí... chute no braço, que Exato. desequilibrou o cara, que teve contundência, tu invalidar ele é foda. Exato, se o cara dá um chute que faz o cara dar 3 passos pro lado e o cara quebra o braço nesse chute, como Sim. é que não vai ter pontuado? Entendeu? Então, assim, o Muay Thai ele é muito, muito interpretativo e ele deixa muita coisa nas mãos ou nos olhos de quem tá vendo. Então, assim, é foda seguir o que tá na cartilha 100%, porque senão era só botar um robô, entendeu? Que ia conseguir, mas não tem como. E aí, né, acabou viralizando esse corte aí daqui, que inclusive o Paulo vai estar agora dia 19 de abril aqui em Canoas com esse seminário, juntamente com o tailandês. Quem quiser, né, comprar acesso aí lá com a DK1, com a Jitmuay. E aí, assim, no corte ele estava justamente afirmando que golpe no braço não é golpe limpo. E aí veio grandes nomes, né, do Muay Thai, inclusive o Léo Elias, né, defendendo o contrário, né. O Léo Elias entrou na conversa, o Cosmo Alexandre, né, a nível mundial, citando assim, pessoal mais regional também, tipo o Djavan. Então, assim, virou um negócio. E aí, eu achei um pouco injusto, porque a galera pegou só o corte, né? Sim. Ao mesmo tempo, o Paulo não soube se expressar, né? Então é foda, é complicado, porque a gente tá nesse momento aí de efervescente da regra e tal. Uns dizem que a regra mudou. Eu acho assim, até teve mudança na regra, né? Mas não foram itens que atuam diretamente na forma como se vê a luta, né? Então, até foi publicado lá no acervo, né, os pontos que mudaram e tal, e é coisa tipo assim, agora pode 3 rounds, tá ligado? Que antes não podia, antes profissional era só 5 rounds. Então tem muita coisa. E aí quero compartilhar aqui, provavelmente a maioria do pessoal já viu, né, o vídeo do Rob falando sobre isso, que eu achei, mais uma vez, muito esclarecedor, porque ele justamente ele fala nessa questão do é isso, mas depende, né? Então vou colocar aqui para vocês, é um pouquinho longo aqui, 2, 3 minutinhos, mas vale muito a pena. Limpo ou não? Primeiro de tudo, eu quero que vocês guardem 2 palavrinhas, subjetividade e interpretação, certo? Por que eu trouxe essas palavras para o debate, para a conversa? Subjetividade, o que ela significa, né? Trazendo ela pro Muay Thai. O Muay Thai tem coisas muito características, muito específicas, muito dele. E quando a gente entende disso, de subjetividade, a gente abre espaço para interpretação. Ou seja, existe algo escrito, existe algo determinado, mas existe o espaço para a interpretação. Eu estive na Tailândia e, durante esse processo, durante essa viagem, essa experiência, eu vi coisas que não me foram passadas da mesma maneira aqui no Brasil. E aí eu não estou falando de má fé do interlocutor ou dos interlocutores, eu estou falando de interpretação, capacidade de absorver e de passar o conhecimento. E aí eu vi vários colegas muito competentes, muitos colegas relevantes no esporte, passando suas interpretações pessoais da mesma coisa. E agora, por eu ter esse espaço, eu vou passar a minha interpretação. Mas quero deixar bem claro, galera, que a gente não está inventando coisa, nós não somos donos do esporte, nós somos só pessoas tentando aprender e tentar deixar a coisa de uma maneira mais uniforme e descomplicada para vocês. Então vamos lá, galera. Ambos os atletas vão subir no ringue com uma proposta de luta, certo? Eu vou ter a minha proposta, o adversário vai ter a proposta dele. Dentro dessa proposta, a gente vai procurar saber e identificar qual vai sobressair durante o combate. É algo que não é tão difícil de ver na maioria das vezes, certo? Quando a gente identifica cedo qual a proposta do atleta, a gente consegue identificar se ela está ou não sobressaindo. E aí aqui a gente entra no chute no braço especificamente, tá? As propostas são inúmeras, mas vamos falar de chute no braço. Se a minha proposta é chutar o braço do meu adversário, eu tenho 2 maneiras de fazer com que ela seja efetiva. Primeiro, causando dano, machucando o adversário. E a segunda, freando a proposta dele. Ou seja, cada vez que eu bato no meu adversário e eu impeço que ele tenha uma resposta imediata, eu estou sendo efetivo, galera. Então falar de forma engessada que chute no braço é ou não é um golpe limpo é complicado, porque a gente precisa entender de subjetividade e interpretação. Um exemplo, todos nós sabemos o que é uma guarda, certo? E no Attack Fight a gente já teve um exemplo de um knockdown aplicando um golpe na guarda. Então, se a gente falar que golpe na guarda não é um golpe efetivo, eu tenho que desconsiderar esse knockdown que foi aplicado na guarda. Eu vou me ater ao dano, à proposta e se isso está sendo efetivo ou não. E sobre o golpe no braço especificamente, todos que treinam minimamente um Muay Thai sabem o dano que causa ficar tomando golpe no braço, ou que pode causar. E se não estiver causando dano, isso está sem força. Se está sem força não serve de nada. Simples assim, galera. A não ser que, como dito, você freie a proposta do adversário. Então, galera, para encerrar, volto a dizer, não somos donos da verdade, nem eu, nem ninguém. Somos pessoas esforçadas que estão tentando entender e a nossa capacidade interpretativa vem melhorando.
Então, por isso que às vezes a gente vai ter alguns choques de realidade. Por quê? Entendemos e estamos comunicando. Então ninguém tem essa obrigação de ter toda essa capacidade de olhar e já entender as coisas. Mas nós que estamos à frente do esporte, é interessante sempre tentar deixar o mais descomplicado possível para vocês. Fechou, galera? Valeu! Isso aí, perfeito. Bom, eu acho que o Rob, né, foi claríssimo, né, deixou bem entendido tudo, que o item problema é quando você olha o item 15.1.2 da regra isolada, vai dar esse problema. Até perna. Sim. Bom, eu teria que pegar aqui para ver, eu não sei de cor. O problema, né, da regra do Muay Thai é que a gente está num limbo, na verdade, né? A gente está num lugar onde que tem uma galera que entende muito, mas que está longe da gente. Tem uma galera que não entende nada, né, que está mais perto. E tem a galera que sempre buscando. Então a gente não né, é difícil. E eu acho que vai demorar ainda para normalizar, porque porém os artigos eles validam o golpe no braço de forma efetiva. É isso aí. É a interpretação, né, Rafa? Sim. É a interpretação e eu acho assim que, né, voltando aqui, às vezes eu sou meio prolixo, me perco, mas o que eu quero dizer é o seguinte: sempre que tu tiver dúvida, coloca a contundência como principal. Pegou no braço, beleza, pegou no braço, mas o que aconteceu depois desse golpe no braço? Né? O cara foi pro lado? Não, o cara absorveu e devolveu uma mão, o cara absorveu e devolveu um chute. Sempre o depois, né, 90% das vezes, o depois que vai dizer se aquele ponto ali foi válido ou não. Né? Se um chutou o bloco na perna, o outro devolveu no braço, de repente vai valer mais esse chute no braço? Segundo o Paulo Carvalho, eu fiz essa pergunta para ele, ele disse que não, que os dois golpes são iguais, né, que zero. Então é complicado, a gente tem que estudar até o estudo tá difícil, né? Porque se a gente pega um cara que tá vindo lá, que fez o curso da SAT, e aí ele fala uma coisa e caras que vivem na Tailândia, que nem o Léo Lista lá há 17 anos, vem e contrapõe ele, né? É complicado, a gente fica realmente perdido. Mas enfim, é um assunto que sempre que aparece rende, porque por muito tempo a gente aprendeu também o Muay Thai errado, né? Teve muita mistura com kickbox, até a questão ali do volume, mas eu repito, sempre que tiver em dúvida, né, coloca contundência em primeiro ponto. E isso aqui no Brasil é muito fácil, porque é muito mais fácil de ter dois atletas que vão levar um soco e vão acusar do que na Tailândia. Lá na Tailândia os caras levam joelhada no estômago e não mexe, tá ligado? É outro nível do esporte, então por isso que precisa de uma arbitragem com uma avaliação mais fina. Né? Então, assim, lá sim tu desce para os outros pontos de desempate de uma luta. Aqui é mais fácil tu pegar se tu levar assim pela contundência. Tipo, e foi contundente? Não. Um foi mais contundente que o outro? Sim. Então esse ganhou. E é isso.